Agora, não é só a Cíntia que não aprova. A desaprovação do presidente Lula supera a aprovação em pelo menos 8 estados. É o que mostra a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. O levantamento ouviu eleitores na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os estados meio sem importância, né? Em pelo menos 6 estados apontados na pesquisa, a desaprovação supera... Não. Rodolfo, me ajuda aí, eu tô enxergando direito. Vamos lá. A desaprovação supera quanto? 60%. Quanto? Não, 60%. 60%. E pela primeira vez, então, a desaprovação supera a aprovação nos estados de Pernambuco e Bahia. Pois é, o petista lá venceu as eleições em 2022, mas parece que a coisa tá ficando russa. Não, desculpa. Tá ficando ucraniana a coisa. Tá pior ainda. Eu vou começar, claro, com o Diego Tavares. Diego, eu não entendi por que o governo ia proteger as tribos dos Yanomamis. Quem pode ser contra isso? Aumentou o genocídio, mas tudo bem. O governo ia proteger a Amazônia. Até o príncipe Charles falou para ele, cuide da Amazônia, presidente. O nosso Leonardo DiCaprio, tomando um chá de Santo Daime, falou, cuide da Amazônia. Os artistas fizeram jogral para cuidar da Amazônia. Salve a Amazônia. Depois, você tem a questão da democracia. O governo é democrático, está salvando a democracia. Mas nada disso está ajudando. Será que a economia, o preço disparando dos alimentos, dos combustíveis, o déficit fiscal sem controle, será que isso pode, de alguma maneira, a dívida de mais de 8 trilhões de reais, 1 trilhão de juros, será que isso pode ter atrapalhado a aprovação do presidente diante de tantas narrativas sedutoras? Fernando Capês, todas essas coisas que você elencou são causas legítimas dessa desaprovação, mas eu acho que a causa, a raiz mesmo desse problema, ela é muito singela. Você tem um governo que se elegeu com uma promessa clara e populista de que, se eleito, o brasileiro em pouco tempo voltaria a comer picanha, a tomar uma cervejinha no final de semana. E nesse meio tempo, nesses primeiros 2 anos de governo, nós passamos pela fase da abóbora, do churrasco de abóbora, né, o churrasco vegano. Aí nós passamos aí algumas semanas pela infeliz frase do presidente de se está caro, não compre. E agora até o ovo está se tornando artigo de luxo na casa do brasileiro. A questão é muito simples. Ninguém está vendo a melhoria, principalmente o mais pobre, não está vendo a melhoria que foi prometida pelo governo Lula. A promessa era clara, a melhoria que o governo tentava trazer estava lá estampada em toda a propaganda, em todo o comercial eleitoral da campanha do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, só que nada disso se concretizou. E aí, claro, soma-se a isso uma crise econômica que está no horizonte próximo do país, o gasto público totalmente descontrolado, todas as necessidades mais básicas não sendo atendidas, tudo isso que você listou. É claro que isso não pode conduzir à aprovação do governo. E eu acho que até em contraste a isso, e o que acaba, de repente, até irritando um pouco mais o brasileiro, é que a comunicação do governo insiste em tentar vender que está tudo bem. Como você disse na pauta anterior, todo mundo ali no palanque dando risada e falando de bons números, só que os bons números não estão enchendo a despensa do brasileiro. Os bons números não estão refletidos na bomba quando o cara para abastecer o carro no posto de gasolina. Então, essa desaprovação é algo esperado, consequência do resultado das ações desse governo. Fato é, isso deve começar a preocupar um pouco mais agora a gestão petista. Por quê? Porque em estados do Nordeste, onde o PT sempre teve ampla vantagem, essa desaprovação começa a aparecer, como você disse aqui na chamada da matéria. Eu acho que vai ter que ter mais uma virada de chave na comunicação e já está provado que só virar a chave na comunicação não basta. O governo precisa, de fato, mudar estruturalmente as suas metas, as suas políticas, para que comece a dar para o brasileiro algum resultado concreto na economia, na saúde, na educação, na segurança pública, enfim. Precisa ter alguma coisa para que o Sidônio possa vender na propaganda. Muito bem, olha só. Não adianta a propaganda ser boa, né? O presidente está até sem o chapéu de palha, parece que não está dando certo. É melhor apresentar resultados. Agora, o ovo está tão caro, o Diego, você falou, o ovo está tão caro que tem Penosa andando com bolsa Louis Vuitton. Porque lógico, claro. Tá caro demais. Você, Rodolfo Marinho, você come quantos ovos por dia? São 30 ovos por dia. 30 ovos? Fracionado. Você come ovo cozido, ovo mexido? Não, cozido. O cozido? Sim. Perfeito. Para cada 5 claras, uma gema.
Perfeitamente. Então, como é que você está fazendo para comprar 30 ovos por dia, meu amigo? Patrocinado, pô. O shape Cara, Não. Patrocinado não. Esse cara é batalhador. Quero saber o seguinte. Você que é um fisiculturista e também um excelente estudante de Direito. Né? Obrigado, Capês. Eu sou professor honorário dessa universidade sua, viu? Sim, inclusive vai estar lá na Semana Jurídica com nós. Não sei, depende de você acertar o valor. Agora, deixa eu te perguntar, então. Como é que você achou que tá o preço do alimento? Qual é o fator que está sendo mais preponderante na queda de popularidade de um presidente que sorri, é simpático, aparece falando do pé de meia, do pé de vento, do pé de ouvido, mas parece que o povo não está engolindo essa. Não tá, Capês. E se tratando de uma mistura, né? Uma proteína, mas lá nas regiões onde eu moro, ali na Vila Maria, né? Eu quero falar de região periférica, a gente chama proteína de mistura. É arroz, feijão e mistura. E quando mexe no ovo, a gente começa a pensar, opa, peraí, para que lado nós estamos indo? Começou a mexer numa alimentação que até ontem era barata. Nós estávamos falando da proteína aí, a carne, a picanha que subiu e o povo tá pouco comendo picanha hoje. O frango também, que subiu demais. E o que sobrava pra gente ali, de fato, era o ovo de galinha, que agora tá lá em cima, super inflacionado. Mas eu vi uma entrevista do Ministro da Agricultura dizendo que junho as altas começam a diminuir. Os preços dos alimentos tendem a cair justamente por conta das enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, que foram afetados, de toda forma a agricultura foi afetada durante esses últimos 9 meses e que, de fato, os alimentos tendem a diminuir. Eu acredito que essa conversa é uma conversa para boi dormir, uma conversa mansa para boi dormir, e eu não vejo uma estimativa de melhora nisso. Uma vez que mexeu com o ovo frito, imagina com o que vai mexer, Cabeça. Mas a gente tá sempre assim, é que nem aquele doente que o médico fala, você vai melhorar, doutor, faz 2 anos que eu não melhoro. Mas, vamos ter fé, vamos que vamos. Tá certo? Enfim, eu, por exemplo, torço além do Corinthians, torço para a Portuguesa. Então a gente tá sempre tendo fé e acreditando no futuro. Sou um otimista por natureza. Mas, querida Cíntia Nunes, não adianta trocar o marketing se os ministros não colaborarem, se não produzirem conteúdo para o presidente. E também se não houver uma articulação no Congresso Nacional, porque esse centrão custa caro, não? Bom, não veio uma pergunta aí, né? Veio uma colocação. Mas dentro dessa linha do que está se dizendo aqui... Eu perguntei se o centrão custa caro. Não perguntou, você afirmou, mas tudo bem. Primeiro, né, que a gente já entra numa questão que quase tudo custa caro no Brasil em termos de política. E por isso um custo Brasil que acaba refletindo muitas vezes no que vai parar... Muitas vezes não, sempre no que vai parar na mesa das pessoas. Mas, Fernando, o que a gente vê aí, né, essa questão que você perguntou para o nosso colega aqui, Rodolfo, quando a comida encarece, quando não tem comida, quando a mesa fica vazia, não tem mais o que dizer. Está demorando até para a desaprovação do nosso querido presidente aumentar. Porque, de fato, não é só uma questão de ele prometer uma melhora, teve uma piora. E isso já afeta demais. Enquanto as coisas estão na análise, nosso PIB aumentou. O que é o PIB para quem está fazendo compra? Não é nada. O PIB importa para quem é economista, para quem é... Mas para quem vai no mercado todo dia, as pessoas não querem saber disso. Assim como nos Estados Unidos o Trump ganhou porque mexeu no bolso das pessoas, se o presidente tem uma pretensão de recuperar a sua popularidade, não adianta também que a gente tenha essa questão de, olha, no segundo semestre vai mudar o clima e aí os alimentos vão diminuir, porque primeiro pode acontecer tudo. E quer dizer que a responsabilidade, como sempre, é jogada sempre em fatores extra-governo, né? Então o governo nunca tem culpa de nada, então é sempre ou é a chuva ou é a guerra. Então, talvez se assumisse a responsabilidade da parte que lhe cabe, que não é exclusiva, talvez a população se sentisse menos enganada. Acho que a desaprovação vem muito disso também, da sensação de ter sido prometido picanha e acabar ficando sem ovo. Também tem uma coisa, hein? Pedir voto oferecendo picanha e cerveja também é complicado, né? Bom, minha querida Ana Beatriz Rich, tem uma questão interessante. Em 6 estados, provavelmente alguns estados que ele já não vinha bem, está com a desaprovação de mais de 60% de gente insatisfeita. Mas o que surpreende na pesquisa é que no estado de Pernambuco, o presidente teve 67% dos votos
dos eleitores de Pernambuco. E na Bahia, estado ainda mais populoso, 72% dos votos. Como pode 67% em Pernambuco, 72%, e hoje a desaprovação supera a própria aprovação? O que significa isso? É um efeito da economia, do desacerto político, enfim, do que você acha, ao que você atribui essa queda de popularidade do presidente, que continua sorrindo, usando boné, usando chapéu, mas não está adiantando. Os ministros não estão colaborando? Não, Capês, eu acho que a questão ela é muito simples. Nós estamos aqui contando, relatando episódios em que a gente vai ao supermercado e não consegue mais comprar o básico. Este problema é para o Brasil todo. As pessoas não conseguem mais comprar no supermercado. Primeiro que existe uma questão fisiológica, biológica, porque você precisa se alimentar para estar vivo. Segundo, a quantidade de promessas que foram feitas nesse sentido, tipo a história da picanha, da cerveja. Então, não é só que a situação piorou, mas ele prometeu algo muito melhor do que a gente está vendo agora. E isso machuca, isso faz trazer reprovação, isso traz descrença no governo. E eu acho que essa questão da comunicação, embora ela seja muito importante para nós, ela é até irrelevante para quem está tentando comprar no mercado o jantar e não consegue pagar o seu almoço ainda. Porque a verdade eu não quero nem saber o que ele está falando, eu quero saber o que ele está fazendo. E com relação ao que ele está fazendo, a gente tem um total de zero. Nada. Ou se está fazendo, a gente ainda não viu nenhum efeito disso. Olha, lá na frente vai melhorar. Então, mas não dá para se esforçar para esse lá na frente ser um pouco mais rápido? Não tem uma forma de trazer algum incentivo ou qualquer coisa que o valha para as pessoas conseguirem colocar um mínimo de comida na mesa? Eu acho que está faltando esse senso, assim. Não é só a comunicação, vamos trocar os ministérios. Não, meu amigo, vai no supermercado. É que o presidente Lula não vai no supermercado. Ele não sabe quanto custa, porque alguém foi lá e fez as compras e deixou na casa dele. Mas se ele fosse, ele também ia ficar chocado. Você entra no supermercado, leva 2 sacolas, nem proteína tem, são R$300. Então, assim, isso é motivo de desaprovação no país todo. Pois é, eu lembro o seguinte, viu, Maris? Em maio de 2006, mais ou menos, o então presidente da Bolívia, Evo Morales, havia elevado os impostos sobre a exploração de gás na Bolívia de 50% para 82%. Em razão disso, as empresas tiveram que ceder ao controle estatal. Ele nacionalizou a Petrobras boliviana nesse ano. E apareceu, eu lembro que apareceu uma foto do presidente Lula, uma caricatura. Sabe quando parece a caricatura? Com uma sola de sapato ali no bumbum, e ele olhando da revista Veja, na época. Eu pensei, puxa, isso aí vai ter algum impacto. Impacto na popularidade, zero. Não teve nenhuma influência. Nada. 15 dias depois, surge a notícia de que o preço do botijão de gás poderia subir. Pessoas que estavam defendendo o presidente ali começaram a criticar. É o que dizia James Carville, que era o coordenador político da campanha de Bill Clinton, em 1996, quando ele disputou com o George Bush pai. That's the economy, stupid. É a economia que acaba gerando. A pessoa está insatisfeita, exatamente. Então o governo precisa se acertar e sem cortar gastos, sem reduzir o déficit fiscal, com essa dívida do jeito que está, com a taxa de juros elevada e criando mais benefícios para tentar seduzir a população, mas carregando nas empresas e gerando desemprego. Não adianta. Não adianta você dar um benefício se o preço do alimento estiver muito acima.